Olá pessoal, voltando então, aí a gente parou aqui em eventos intermediários. Eu tenho uma série de eventos intermediários. Esses eventos intermediários, então, eu começo sempre com indefinido. Por exemplo, quando eu não coloco nenhuma informação, simplesmente eu sinalizo que tem um evento intermediário. Mas também eu tenho, por exemplo, temporal, seguindo a mesma linha do evento inicial que nós falamos há pouco. Eu posso definir aqui um tempo para que esse evento ocorra. Eu tenho uma condição. Notem o seguinte, lá a gente estava falando de início do processo. Então, o processo inicia quando? Esse temporal aqui, eu posso colocar uma informação do tipo, se 5 dias se passaram depois dessa atividade e nada for feito, eu preciso pedir os documentos novamente, eu pedir que o cara vá lá e refaça ou confirme a sua inscrição, a sua matrícula, enfim, é um tempo que eu vou colocar, é um evento que eu vou colocar no meu processo. Eu tenho condicional, novamente eu vou colocar uma condição para esse evento, intermediário. Paralelo, quando eu tenho eventos sendo executados de forma paralela. Tenho aqui uma compensação, isso é interessante. Essa compensação é um evento que sinaliza um rollback, por exemplo. Então, se você tem, por exemplo, atividades paralelas, sei lá, você diz o seguinte, você está falando, olha, quando eu faço um saque um caixa eletrônico, essa é uma atividade, fazer o saque. Uma outra atividade é debitar o valor da minha conta, se eu tiver isso em atividades separadas. Se uma não acontecer, eu preciso fazer o rollback da outra, ou seja, porque ou elas são feitas e são executadas as duas, ou se uma for executada, o outro não pode acontecer. Então, eu posso sinalizar isso também, que é uma compensação. Eu tenho a questão de escalação, isso também aqui fica mais interessante a gente dar uma olhada num evento, num problema real. Também tem o recebimento de mensagem, envio de mensagem, link de chegada, link de saída. Isso aqui é mais, digamos aqui, estético. É quando eu tenho um processo muito grande e eu não quero fazer uma ligação de uma atividade que vai cruzar todas as outras atividades, linhas, né? Então eu coloco um link de chegada, um link de saída primeiro, dizendo, ó, chegou aqui. E onde é que eu continuo? Eu continuo nessa outra, no link de chegada. Isso é mais estético. Recebimento de sinal, de algum envio de um sinal dentro do meu processo, e recebimento múltiplo, quando eu quero colocar informações de mais de um tipo de evento intermediário. Todos esses eventos intermediários, eles são importantes, e mais uma vez, vale sempre a pena a gente relembrar, isso não é uma invenção do Visage, ou seja, da ferramenta, mas isso está previsto lá nas referências lá de notação do BPMN. Então, também nós temos aqui, então, os eventos intermediários. Além desses, eu também tenho tipos de evento de finalização. E esses tipos de eventos de finalização, eles seguem mais ou menos o padrão dos anteriores. Então, eu tenho envio de mensagem, envio de sinal, compensação, escalação, múltiplo, um erro ou cancelamento. Então, na verdade, eu posso sinalizar um erro no meu processo, um cancelamento do meu processo, ou eu posso fazer, por exemplo, um envio de sinal, a hora que o processo terminou, eu quero enviar um determinado sinal, para sinalizar que aquele processo terminou e a partir dali eu posso disparar, digamos assim, uma outra atividade, ou iniciar um novo processo, enfim. Então, assim, vocês vão notar que eu tenho uma série de componentes, e a gente está falando aqui só dos 3 primeiros que nós abordamos. Né? Quais são os 3 primeiros? Início, intermediário e fim. E além das atividades que a gente já viu que tem vários tipos de atividades. A ideia aqui, e como eu estou tratando de diagrama, a ideia é que isso fique o mais claro, o mais visual possível. Quando alguém for ler o meu processo, ou mesmo quando eu esteja modelando o meu processo. Eu quero colocar essas informações de uma maneira que isso fique claro. Eu não posso ter nada dúbio ali, né? Puxa, ambiguidades ali dentro do processo, dizendo, puxa, o que o cara estava querendo dizer aqui? Além disso, a gente vai ver mais na frente que eu tenho alguns artefatos, né, do processo onde eu posso colocar comentários, enfim, criar objetos lá, inclusive, dentro do meu processo, além desses que a gente está vendo aqui, que são os básicos. Ótimo. Então, agora, alguns exemplos aqui do que a gente falou anteriormente. Então, tem lá. Eu tenho um exemplo aqui
de eventos temporais. Então, vamos lá. Os eventos temporais são eventos que são acionados por um temporizador definido. Eu defino esse temporizador. Eles podem ser usados, como a gente viu, tanto no evento de início, quanto no evento intermediário. Então, aqui, nesse exemplo, fica bem claro, né? A gente está dando aqui, que eu tenho, bem no início aqui do meu processo, então, que eu tenho o quê? Todo dia 15. Então, todo dia 15 eu tenho o quê? Verificar notas fiscais, emitir o DAS e enviar e-mail para o cliente. Pronto, um processo simples, bem simples. Mas o que é importante analisar nesse exemplo é que todo dia 15, ou seja, todo dia 15 esse processo terá início. Então, na verdade, ele é diferente quando eu coloco, por exemplo, o início de um processo que é indefinido. Lá indefinido, eu não estou sinalizando que aquilo ali acontece só naquele determinado tempo. Né? E esse aqui é importante, porque eu bato o olho aqui e falo, então esse processo só acontece no dia 15, não vai acontecer no dia 14, não vai acontecer no dia 16. É sempre no dia 15. Dando continuidade aqui, eu tenho agora mais outros processos aqui de envio de mensagem. Olha que legal isso aqui. Então, eu também tenho, e agora envio de mensagem eu tenho, tanto no início, como no intermediário, como no final. Então, aqui eu tenho um processo aqui, pagar uma determinada compra. Né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho lá, recebi o pedido. Isso é importante. Vamos sinalizar isso aqui, né? Porque isso aqui é importante. Então, eu tenho, olha só, bem aqui no início, eu tenho receber pedido. E olhe que o tipo é mensagem. Então, na verdade, esse processo só vai ser iniciado quando eu receber esse pedido. Então, eu estou sinalizando aqui que ele não começa de qualquer jeito, a qualquer hora, ou tem um temporizador como eu tinha no anterior. Não, a partir do momento que eu recebo o pedido, e aí esse processo começa. Então, a partir disso, o que eu tenho? Eu tenho a reserva de crédito no cartão. Então, recebi o pedido, reserva de crédito no cartão. Agora, notem o seguinte aqui. Isso é importante. Eu tenho dois eventos intermediários que também são eventos de mensagem. E olha lá, o primeiro diz o seguinte, e olha, um está vazado, né? um deles está vazado, o segundo, esse aqui está vazado, e esse não. Isso sinaliza o quê? Que o primeiro está solicitando, né? Ele está enviando uma mensagem. Então, ele solicita uma aprovação de pagamento. E agora, olha que interessante isso aqui embaixo. Isso aqui embaixo está sinalizando operador de caixa. Na verdade, isso está sinalizando o quê? Uma outra entidade aqui que não faz parte do meu processo. Notem que o processo, a minha piscina está aqui em cima, né? Pagar compra, e eu tenho uma entidade aqui, né? Que não faz parte do meu processo. E nota que eu estou mandando para lá, solicitar aprovação de pagamento. E há uma troca de mensagem. Só que eu não sei o que esse processo faz e eu fico esperando receber a aprovação do pagamento. Isso é como você paga com cartão de crédito e fala, bom, a operadora lá do cartão agora tem que autorizar o teu pagamento. Bom, como é feito lá a operação, né, de liberação ou não, né, de deferimento ou indeferimento do teu pagamento, isso não nos interessa para o nosso processo interno. Então, simplesmente sinalizo, mandei uma mensagem para a operadora e vou receber a aprovação do pagamento. E notem que agora eu tenho também aqui o quê? Eu tenho um gateway. Apareceu o gateway para nós. E esse gateway está dizendo, sempre um gateway é importante, quando eu tenho esse gateway que eu não tenho nenhum símbolo dentro dele, ele está sinalizando que ele é um gateway, que ele é exclusivo, né? Ou seja, ele só pode ter uma saída. De duas tem uma saída, ele é um binário, digamos assim. Então ele está perguntando, e sempre é interessante que eu coloque a pergunta ali dentro, né? Ou a questão que eu estou tentando avaliar para saber se eu vou seguir um determinado fluxo ou outro. Então o que ele está falando aí para mim? Ele está falando o seguinte, vem cá, foi aprovado? Ou seja, quando eu recebi a mensagem lá da operadora de cartão, foi aprovado? Se não, então, se não, né, se não foi aprovado, o que eu tenho que fazer? Então, se não, ele desce o fluxo para cá, notificar o cliente da não aprovação. Notifica o cliente e encerra o processo. Acabou. Se
foi aprovado, vou emitir nota fiscal, uma atividade, separar produtos, despachar produto e finalizei. Então, notem, nesse exemplo de processo aqui, eu tenho vários componentes interessantes aqui dentro, e sempre com o objetivo de comunicar da melhor forma possível, né? Ou seja, eu estou usando um gateway, que eu tenho uma divergência de fluxo ali, dependendo do resultado da aprovação, e eu tenho aqui dois que são de eventos intermediários e um que é o de evento inicial, de mensagem, trocando mensagem, recebendo mensagem e trocando mensagem. Então vamos lá, agora de condicional, vamos olhar o de condicional. O condicional eu também tenho, tanto de início como intermediário. E o condicional, para mim, aqui eu coloco uma condição que tem, obviamente, a ver com o meu processo. E aqui é uma condição bem simples, né? Notem que eu estou simplesmente dizendo o seguinte aqui, se a temperatura for maior que 23 graus, eu vou ligar o ar-condicionado. E eu tenho, obviamente, um evento intermediário dizendo, olha, se ela baixar de 20 graus, for menor que 20 graus, eu desligo o ar-condicionado. Esses eventos de condição, eles são extremamente importantes quando eu estou lidando com processos onde esse tipo de estrutura é necessário. E isso vai acontecer com frequência. Você tem no meio do processo que você tem algumas condições e você quer representar essas condições. Então, ela pode ser inicial, ou seja, esse processo ele não vai, de novo, iniciar a qualquer momento. Ele só vai iniciar se a temperatura for maior do que 23 graus, ou estiver acima de 23 graus. E aí, obviamente, eu tenho um intermediário para desligar o ar-condicionado, né? Ou seja, isso é um processo com um evento condicional. Aqui eu tenho o múltiplo, né? O múltiplo eles capturam dentre um conjunto de eventos, ou lançam um ou mais eventos de qualquer dos tipos definidos. Então, isso é legal, porque o que eu tenho ali? Aqui, por exemplo, ó, o que ele está dizendo? Eles capturam dentre um conjunto de eventos, ou lançam, capturam ou lançam, né? Isso é importante. E aí, capturar ou lançar. Lançar, capturar é o vazado e lançar é o outro que não é vazado. Então, eu tenho dois exemplos aqui. Embaixo, o que eu tenho? O que eu tenho no exemplo? Eu tenho, ó, o processo, tá lá, ó. Importante, vamos analisar esse formato aqui, até para a gente entender. Notem que eu tenho um início aqui e eu tenho outro início aqui. Ambos são do mesmo processo, né? Que é aqui cancelar contrato. Então ele está dizendo o seguinte, e eu tenho um gateway aqui, vamos ver qual é o papel desse gateway aqui, porque lá atrás a gente falava que o gateway, ou ele diverge o fluxo, ou ele converge o fluxo. Então ele não só diverge, ele converge também. Então ele está falando receber e-mail, é uma mensagem, e todo dia primeiro. Então isso significa dizer o quê? Que esse processo vai iniciar, quando for recebida uma mensagem e for dia primeiro. Isso é interessante. E aí, quando isso acontecer, ele vai convergir o fluxo para um gateway, e esse gateway vai dizer, ó, cancelar cartão de crédito. Então, recebeu uma mensagem e for dia primeiro. Então, no dia primeiro, se houver uma mensagem, ou seja, se houver um e-mail, obviamente aqui pedindo o cancelamento, digamos assim, ele vai executar a tarefa cancelar cartão de crédito. Uma outra forma de escrever ou de modelar esse mesmo cara aqui é usando o nosso evento múltiplo, né, inicial. E aí eu sou obrigado a discriminar isso ou descrever isso. Ele está dizendo receber e-mail e todo dia primeiro. Notem, então, eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu, de fato, discrimino quem são os caras aqui no início, receber mensagem todo dia primeiro, ou eu coloco um múltiplo, onde ele diz, ó, estou recebendo e-mail e é dia primeiro. E dia primeiro, ou seja, as duas condições. Então, na verdade, o que a gente está falando aqui? A gente está dizendo que se essas duas condições forem satisfeitas, eu vou cancelar o cartão de crédito. É isso que a gente está falando. Certo? E agora a gente vai dar uma olhadinha aqui nos outros na continuação, mas eu vou parar o vídeo aqui para não se alongar muito e a gente se fala daqui a pouquinho. Valeu, galera, até mais.